Vamos lá, estamos aqui com o deputado Valdec Carneiro. Deputado, o Rio de Janeiro vive um déficit fiscal de 23 bi, em 2021, mas em 2022 o Diário do Rio de Janeiro publicou uma matéria que o Rio está sem déficit no orçamento. Mas a revista Exame afirmou que as dívidas do Rio de Janeiro superam 172 bilhões, maior que a dívida maior que a fortuna do Joseph Safra, da família Joseph Safra. Eu queria saber do senhor como é que vai fazer para superar a crise econômica e essa montanha do déficit público. Tem déficit, não tem déficit? Como é que o povo pode ser esclarecido da melhor maneira possível? Então, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o Rio de Janeiro tem uma necessidade imperiosa de diversificar a sua atividade econômica, porque, essencialmente, a economia do Estado tem estado muito dependente à cadeia do óleo e do gás. E quando essa cadeia sofre oscilações muito drásticas, como aconteceu em 2014, porque o mercado do petróleo é um mercado internacional, não é? A precificação do petróleo é uma precificação internacional. Como quando aconteceu uma oscilação muito drástica para menor em 2014, quando o barril do petróleo caiu de $120 para menos de 30, o Rio de Janeiro praticamente quebrou, não é? O Estado entrou em colapso, servidores não foram pagos, serviços públicos foram completamente precarizados ou interrompidos. O que significa que a gente precisa de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que permita diversificação das nossas atividades econômicas, apoio às diferentes potencialidades das regiões do Estado, gerar trabalho, gerar renda, gerar receitas novas e duradouras, oriundas desse processo de desenvolvimento e distribuir as receitas, Porque, na verdade, o Rio de Janeiro vive uma crise fiscal e vive uma crise também social gravíssima, Aumentou muito a pobreza, aumentou muito a miséria, aumentou muito a população em situação de rua, aumentou muito o desemprego. O Rio de Janeiro foi o estado que mais perdeu empregos com carteira assinada nos últimos 5 anos. Então, assim, a gente só sai dessa espiral, com uma agenda de desenvolvimento econômico e social que seja capaz de gerar receitas novas e duradouras e distribuir essas receitas por meio de políticas públicas, de serviços públicos e tudo mais. Pois bem, o que tem acontecido em relação à economia corrente do Estado, independentemente do quadro fiscal mais crítico e da dívida acumulada do Estado, tem uma dívida acumulada, uma dívida pública acumulada, Inclusive que é objeto agora de uma CPI, que a Assembleia acabou de decidir por sua instauração. Eu serei membro dessa CPI, ela vai ser instalada na próxima quarta-feira, que é uma CPI para investigar a dívida pública do Estado. É muito importante você acompanhar essa CPI, porque você está interessado nesse tema. Nós vamos investigar, afinal de contas, qual é o real montante dessa dívida pública do Estado e como que ela foi formada. Mas eu quero dizer que nos últimos meses, nos últimos 12 meses, houve uma melhoria da situação fiscal corrente. Por quê? Porque houve um aumento da arrecadação do ICMS, o preço do petróleo voltou a subir, não tenho de cabeça agora, mas o preço do barril deve estar 78, ou entre 75 e $80, então voltou a subir. Teve um aumento do pagamento das participações especiais que as petroleiras pagam ao Estado e aos municípios em função da alta rentabilidade dos poços mais lucrativos, e essas participações especiais estavam sendo pagas a menor. Nós fizemos uma CPI na Assembleia, eu também fui membro dessa CPI, e essa CPI constatou que as petroleiras que exploram petróleo no Rio de Janeiro não estavam pagando devidamente as participações especiais ao Estado e aos municípios, que têm direito a uma parte dessas participações especiais. Isso passou a ser pago em escala maior. Tem a receita da SEDAI, 17 bilhões de reais, decorrente do processo de privatização da concessão da água e do saneamento. Então, assim, de fato, nos últimos 12 meses, houve uma melhoria na situação fiscal corrente do Estado em função desses fatores. Entretanto, o Estado segue endividado e o regime de recuperação fiscal, é bom que o nosso ouvinte aí, quem nos assiste, quem nos segue pela rede, saiba,
o regime de recuperação fiscal não é uma agenda de desenvolvimento. O regime de recuperação fiscal significa um alívio de caixa para o Estado, né? O Estado momentaneamente deixa de pagar suas dívidas, ou então paga essas dívidas de maneira muito escalonada, né? Mas essa dívida segue contando, com juros e correção monetária, mora e tudo mais. Então, no fundo, o regime de recuperação fiscal acaba funcionando como um alívio de caixa no primeiro momento, mas como uma espécie de bomba relógio no segundo momento, porque essa dívida vai reaparecer. Então, a situação do Rio de Janeiro ainda é difícil, ainda é crítica, embora tenha havido um alívio recente em função dessas variáveis, digamos, conjunturais da conjuntura econômica contemporânea. Melhorou o pagamento das participações especiais, teve a privatização da SEDAI, teve o aumento do barril do petróleo e teve o aumento da arrecadação de ICMS. Essa era a minha segunda pergunta, sobre os juros e também a participação do governo do Estado no congelamento dessa dívida, porque agora teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu dos credores cobrarem do Rio de Janeiro a parte das dívidas acho que até junho, se eu não me engano. O que houve? É o seguinte, que o Rio de Janeiro entrou no regime de recuperação fiscal em 2017. Esse regime tinha duração de 3 anos, de 2017 até 2020. Depois de 2020, o Rio de Janeiro ficou pendurado em liminares do STF para não voltar a pagar a dívida na União, como se ainda estivesse no regime de recuperação fiscal. E agora estava se preparando para entrar no novo ciclo do regime de recuperação fiscal de 9 anos. Não entrou ainda porque a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional rejeitou aspectos do plano de recuperação fiscal apresentado pelo Estado. E nesse momento nós estamos sob uma liminar do ministro Dias Toffoli, né, para que o Estado não volte a pagar as dívidas, até que o governo federal decida se o Rio de Janeiro vai ou não vai entrar nesse novo ciclo do regime de recuperação fiscal. Nós, por enquanto, estamos pendurados numa liminar do STF e o Rio de Janeiro ainda não entrou no novo ciclo do regime de recuperação fiscal. Estamos aguardando se vai ser equacionado, vão ser equacionados os questionamentos feitos pelo Ministério da Economia, especialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas não seria um pouco precipitado essa escolha do Rio de Janeiro em entrar, já que o Rio de Janeiro não possui condições financeiras para pagar a sua dívida, já que ela está rolando com juro e correção? Não, mas é por isso que ele vai entrar, né? Isso já foi votado na Assembleia Legislativa. Vai entrar justamente não tem como, é o contrário. Já que não tem como pagar, porque porque o problema é o seguinte, a União tem um problema de concepção do que é a Federação Brasileira, né? Tinha que ter um regime de colaboração entre a União, os estados e os municípios. Não tem, né? Não existe pacto federativo algum. Isso é uma mentira. É um pânico federativo. Porque a União, que é uma voraz arrecadadora, né, e recolhedora de tributos, ela deixa pouco no Estado. Ela arrecada no Estado, por exemplo, 2019 e 2020, não lembro agora, arrecadou no Estado do Rio de Janeiro perto de 180 bilhões de reais por ano, né, e deixou no Rio de Janeiro menos de 40 bilhões. Então, arrecada muito aqui e deixa muito aqui. Então, onde que eu quero chegar? Como não tem um programa efetivo de colaboração interfederativa no Brasil, para que estados e os municípios sejam apoiados pela União, que é o ente federativo mais robusto, né? O que a União oferece? Única e exclusivamente a possibilidade de suspender momentaneamente o pagamento da dívida para que o Estado possa recompor as suas contas públicas. Mas depois ele vai ter que pagar. Se o Estado não quiser, ele não é obrigado, não quiser aderir ao regime de recuperação fiscal, ele paga as dívidas imediatamente. Pagamento de dívida do Estado com a União nesse momento, se o Estado tivesse que pagar, provavelmente ia gastar do seu orçamento hoje talvez 12 ou 13 ou 14 bilhões por ano só com pagamento de dívida. E o Estado não consegue. Porque você não vai pagar servidor, não vai pagar folha. Então, é um dilema. Tem que entrar no regime, que é uma merda, que é muito ruim, né? Mas tem que entrar, porque se não entrar, vai ficar no sufoco, porque não vai ter orçamento para segurar as despesas públicas correntes. Mas o regime, ele mesmo, é como se um paciente estivesse com pneumonia, com muita febre, e oferecem para ele medicamento para curar a febre. Aí toma lá um medicamento para febre e a febre vai baixar. Só que essa febre vai voltar porque a pneumonia não foi embora, né? Então o regime de recuperação fiscal é um medicamento para febre, não é um medicamento para pneumonia. E aí vem a minha segunda pergunta. Fazer uma última aí, né? Aí vem a minha outra pergunta, que é o seguinte. A gente sabe muito bem que o Rio, não só o Rio, mas muitos estados já estão
em situação financeira muito complicada. E depois da pandemia também ficou mais complicado ainda, devido aos aumentos dos gastos, auxílios. E eu queria saber de você o seguinte, se o Rio tem um patrimônio, por exemplo, como a Ilha de Brocoió, que é a casa de veraneio do governador, e outros patrimônios, não seria mais fácil o Rio de Janeiro vender esses patrimônios para saldar suas dívidas de maneira emergencial? Primeiro, é bom lembrar que o Rio de Janeiro vem diminuindo a despesa com o pessoal nos últimos anos. É uma mentira, uma falsa informação de que o Estado gasta muito com o pessoal. Ao contrário, o Estado do Rio de Janeiro vem gastando menos com o pessoal nos últimos anos, que inclusive é um problema, porque tem várias áreas na prestação de serviço público estadual que não estão conseguindo funcionar, não estão conseguindo atender os cidadãos, porque não tem servidor. Por exemplo, na educação, se você visitar as escolas estaduais, a maioria das escolas não tem inspetor de alunos, não tem porteiro, não tem coordenador pedagógico, não tem coordenador de turno, então assim, não tem agente de leitura. Então existe uma falsa informação, como se o Rio de Janeiro fosse, usando a expressão do professor Mauro Osório, como se o Rio de Janeiro fosse um playboy gastador. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, por outro lado, também tem que tomar cuidado com o seguinte: vender ativos. Tem alguns ativos que não servem para nada, servem para nada mesmo. Agora, por exemplo, o caso da SEDAI. A operação da SEDAI foi lesiva ao interesse público, na minha opinião. Única empresa pública, a última empresa pública estadual, gerindo um setor estratégico, como o setor de água e de saneamento, né? que é um setor estratégico, primeiro porque a água é um bem indispensável à vida, que a água é um bem estratégico, né? Que o saneamento tem a ver diretamente com a saúde da população. Então, assim, colocar isso a serviço sob controle do capital privado, que visa fundamentalmente a lucratividade, não sei se é um bom negócio. O Rio de Janeiro ganhou 17 bilhões de reais. Beleza, isso não paga a dívida pública do Estado, né? E isso interrompe a possibilidade de uma política pública responsável de água e de saneamento. Então, assim, nós não vamos nos livrar da crise fiscal vendendo ativos. Repito aqui, ativos inúteis, né, palácios, casas assim aburguesadas, isso não serve para nada, pode ser vendido mesmo. Agora, assim, ativos importantes têm que ser preservados. O que vai fazer com que o Rio de Janeiro saia da crise estrutural em que se encontra há alguns anos é uma agenda de desenvolvimento econômico e social, é diversificar a nossa economia, é gerar novas receitas de longo prazo. Isto sim vai gradualmente reequilibrar as contas públicas, vai permitir que o Estado saia desse quadro de instabilidade em que se encontra há muito tempo. Obrigado.